Boa noite. Está começando agora mais um programa Brasilianas.org. Nesta edição, nós vamos discutir as alternativas para a retomada do crescimento. E para esse debate, contamos hoje com a participação de Demian Fioca, que é sócio-diretor da Mari Investimentos, do Leonardo Weller, que é professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, do Rio de Janeiro, Hernani Torres, que é diretor da Etam Consultoria, e de Brasília, Marcelo Neves, que é professor titular de Direito Público da Universidade de Brasília. Nesse primeiro bloco, nós vamos concentrar um pouquinho mais nessa questão do impeachment, do rito do impeachment e das complicações que surgiram aí no decorrer do dia com a anulação pelo presidente interino da Câmara do rito do impeachment. Eu queria ver com o Marcelo Neves, então, em Brasília, qual a avaliação, Marcelo, desse ato aí do presidente interino da Câmara e quais os desdobramentos, principalmente a partir da reunião que teve hoje entre o presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, e o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos aí. Qual o desdobramento que dá para se prever? Boa noite, Nassif. É um prazer estar aqui com vocês e com a TV Brasil, com os telespectadores. O que eu diria é que a decisão tomada hoje pelo presidente em exercício da Câmara não tem nada de excepcional. Ele responde a algo que deveria ser respondido pelo então presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A petição foi apresentada dia 25 de abril, tempestivamente, não está preclusa, e o presidente da Câmara, então, não tomou nenhuma decisão, quer dizer, não se manifestou. Isso ficou pendente, teria que ser resolvido antes de se enviar ao Senado, contra ou a favor. O atual presidente interino decide favoravelmente, em parte, ao pedido, com elementos com fundamento em competência previsto no artigo 17, inciso 1º, a linha N da Câmara. Então, a decisão foi tomada dentro de parâmetros. E o que é que ocorre dessa visita da Corte Interamericana, de representante da Corte Interamericana? É porque já a decisão da Corte Interamericana anteriormente, no caso do Tribunal Constitucional versus Peru, em que, no governo Fujimori, a decisão sobre membros do Tribunal Constitucional peruano as decisões foram tomadas com base em partidarização e não no juízo político-jurídico adequado, e foi condenado o Peru. Então, há precedentes que o voto, no caso desse, de impeachment, de destituição, qualquer nome que se dê em outros países, exige, mesmo em crime político, uma tipificação. E essa tipificação, ela precisa, portanto, não ser fundada em questão de fechamento partidário do líder partidário. O próprio artigo 23 da Lei 10.079 de 50, essa 1079 de 1950, ele claramente diz: não poderá haver encaminhamento pelas lideranças, não poderá haver encaminhamento pelas lideranças partidárias. E houve encaminhamento. E isso feriu também a plataforma, a orientação dada em medida cautelar pelo ministro Barroso na DPF 378. Então, a decisão que tem algum elemento de razoabilidade tem que ser levada a sério. Então, essa visita aponta para uma dificuldade de compreensão pela Corte Interamericana, uma manifestação que eu penso que o que tem ocorrido, com a preocupação da Corte em relação a esse procedimento. E isso vai ter um aspecto internacional muito negativo. Quer dizer, hoje o presidente do Senado, ele não aceitou, não considerou, mas não há hierarquia nesse caso. O processo é complexo, não há ato jurídico perfeito. O que está ocorrendo é que o presidente decidiu pela nulidade, declarou a nulidade, não foi anulação procedimental, e mandou restabelecer. O que é que deve ocorrer? Interna corporis, é que haja recurso para o plenário. Aí sim, o plenário pode derrubar a decisão do presidente. E então, com essa decisão do plenário, o procedimento, no meu entender, pode continuar no Senado. Mas não pode continuar dessa maneira, porque nós vamos ter um momento que vamos ter dois presidentes.
Quer dizer, um presidente de acordo com a Câmara e um presidente de acordo com o Senado. Quer dizer, isso realmente é uma loucura. Então, a posição hoje do Senado foi inconsequente politicamente e juridicamente é infundada. Então, a gente tem que ter preocupação, porque o procedimento de impeachment não é um procedimento puramente jurídico vinculado às lutas partidárias. O procedimento jurídico é você acusar alguém de um crime de responsabilidade. E isso existe justa causa e tipificação. Então, os argumentos, em parte, apresentados pela AGU, foram acolhidos agora pelo presidente e cabe recurso ao plenário. Da forma que foi feito e, portanto, caberia, em face dessa declaração de nulidade, por enquanto prevalece a nulidade, não pode o Senado decidir com base numa decisão que até o momento está é nula. Por enquanto, ela tem a característica da nulidade e isso poderá ser superado. Então, essas observações iniciais que eu poderia fazer, mas penso que o caminho está errado. O caminho é hiperpolitização e desprezo ao elemento jurídico do procedimento. E, evidentemente, isso vai ter consequências negativas para o país. E o novo presidente, se assumir, o vice-presidente se assumir, ele assume sem um respaldo de legitimidade, sequer de legitimidade jurídica. Ele assume um pouco desmoralizado e é difícil que, a partir daí, ele possa governar bem o país. Quer dizer, vai ser uma situação muito negativa internacionalmente e internamente. Isso eu tenho me preocupado porque realmente eu estou vendo essa questão do ponto de vista constitucional. Está havendo uma desconstitucionalização do país nesse processo atual de impeachment. E essa é uma preocupação que eu tenho procurado manifestar com meus alunos, com debates, abertamente, ouvindo o outro lado, que não se trata aqui, ninguém é dono da verdade num tema complexo como esse. Ô, doutor Marcelo, só uma questão. O Supremo, se ele vier a atropelar as recomendações da Corte Interamericana, quais as consequências, além da desmoralização da imagem do Brasil lá fora? Pode ter algumas consequências. Quer dizer, é claro que eu penso que a Corte, em relação ao Brasil, ela não vai ser imediatamente tão dura. Mas pode haver algumas medidas da Corte manifestando, ou da própria OEA, manifestando preocupação com o desprezo de cláusulas democráticas. Isso ocorreu em relação ao Uruguai, ao Paraguai, em relação a alguns organismos em que o Paraguai participava. Então, pode ocorrer isso, e isso é muito negativo, porque há uma quebra da credibilidade internacional do país. No limite, pode realmente a Corte tomar uma decisão dizendo que foram desrespeitados direitos de defesa e foi descaracterizado o procedimento jurídico político. Eu escrevi um livro, Transconstitucionalismo, e esse livro tem sido bem discutido por nós aqui, com o meu grupo, e esse no Transconstitucionalismo eu aponto exatamente para o caso Gomes Lund e Lei da Anistia. Hoje, a Corte Interamericana, quando ela decide, ela tem um impacto interno. Atualmente, por exemplo, em face da decisão da Corte, a decisão do Supremo, que o relator foi Hélio Grau, que mantinha plenamente a lei de anistia, mesmo para aqueles que praticaram crimes como agente de Estado, está sendo questionado e poderá haver uma reversão. Portanto, o impacto de uma decisão da Corte Interamericana dizer que o Brasil desrespeitou o procedimento jurídico no processo de impeachment é muito negativo para o país. Não tem uma imposição imediata, porque nesse plano transconstitucional você não tem uma imposição imediata da decisão, mas isso leva a consequências negativas e isso pode implicar, com o tempo, uma necessidade de reversão. Então, é tudo muito negativo, a forma. E o Supremo, nesse caso, está uma barata tonta. Me desculpe, Luiz Nassif, e me desculpe os ministros. Eles estão perdidos. Não há unidade de decisão. É como se fossem varas isoladas. Eu vi um colega, é como se fossem juízes isolados que não se comunicam. Se comunicam em algum momento ou outro quando ocorre essa decisão do Cunha, que foi muito tardia. Quer dizer, eu fui educado numa casa de advogado, meu pai era um advogado muito dedicado e ele gostava de citar Rui Barbosa. Justiça tardia é justiça
é injustiça qualificada. A decisão de Cunha, quando ela vem tardiamente, ela prejudicou, porque nós poderíamos, se tivesse uma decisão do plenário antecipadamente, evitar, porque houve manipulação, houve desprezo total à ordem jurídica, quer dizer, a prática manipulativa estava clara, havia elementos suficientes para se tomar uma decisão e impedir que o procedimento de impeachment fosse conduzido por um, podemos dizer sem medo, um gangster. Então, essa condução da forma que foi feita facilitou todo o encaminhamento, então prejudica, é muito negativo para o país e internamente e internacionalmente. Então, decisão tardia do Supremo, o Supremo está perdido com casos de suspeição, de manifestações públicas contra partes nesse processo. Então, eu vejo todo esse processo em que o político bruto, o político da força bruta da política está prevalecendo sobre aquele mínimo que seria de se esperar juridicamente, entendeu? Então é essa a compreensão que eu tenho. Não há que se excluir com arrogância do Supremo de que uma... Bom, Demian, vamos só pegando um dos pontos centrais aí para a retomada do crescimento é a questão da segurança jurídica, dos investimentos externos. Como é que você vê, digamos, nessa indefinição política e jurídica, os efeitos aí sobre a economia? Eu vejo que até por conta do processo de recessão tão acentuado que a gente viveu desde o ano passado, do ponto de vista da economia, eu vejo vários elementos para um potencial, vamos dizer, uma estabilização até o final desse ano e uma recuperação em 2017. Né? Nós temos uma taxa de câmbio melhor, nós temos finalmente a inflação caindo, que permite finalmente uma redução de juros, nós temos capacidade ociosa, portanto capacidade de reação sem custo adicional, né? Ao contrário, até com custo muito baixo, só por conta do custo operacional. Né? Nós temos um certo conjunto de elementos favoráveis e eu estava imaginando, já no início desse ano, independentemente, quase que independentemente de qual o desfecho da discussão de impeachment, que a gente chegaria ao final desse ano com uma descompressão do mundo da política e do mundo, vamos dizer, judiciário, sobre a sociedade em geral e sobre a economia. Então, essa exacerbação e até a incerteza trazida por esses vários elementos que o jurista que acabamos de ouvir mencionou tão bem, eu acho que elas não nos deixam em suspenso sobre a recuperação. Porque, havendo um grau excessivo de incerteza, e de incerteza inclusive sobre o que são os próximos passos, o que pode um juiz, o que pode a Câmara, o que pode o Supremo e tal, isso coloca mantém a pressão negativa. Então, eu estava relativamente otimista de que basta diminuir a pressão negativa sobre a economia, há elementos para a recuperação, mas, pelo visto, o país está entrando numa roda viva de eventos, vamos dizer, relativamente imprevistos, aleatórios, que deixam essa incerteza, né? Então, Leonardo, eu queria ver essa questão do PIB potencial. Outro dia eu conversava com o pessoal do departamento econômico de um grande banco e falava, o pessoal jogou tanto no pessimismo que a possibilidade de recuperação ficou relativamente fácil, mas dependendo do quadro político. Como é que você vê essa situação? Bom, acho que a gente tem um colchão para crescer em função de 2 anos de recessão, sem dúvida. Há excesso de oferta não usado. Agora, isso até certo ponto. Eu acho que a gente pode ter um novo ciclo, se tudo der certo no mundo da política, de um crescimento mediano nosso, que perspectivas de país em desenvolvimento medíocre, de 2%, talvez 3%. Agora, para falar de crescimento adiante, longo prazo, acho que a gente tem que falar de oferta. Assim, PIB potencial é crescimento da população economicamente ativa e a produtividade. A nossa população economicamente ativa está parando de crescer. E a tendência é começar a diminuir. Como é que você está vendo a economia internacional? A produtividade tem que crescer de alguma forma. Bom, a economia internacional teve várias crises e a gente está vivendo o mundo pós-crise. Eu não acho que a gente vive no mundo de crise. Há a potencialidade de haver uma crise que seria gravíssima para nós, origindo da China. Ninguém sabe exatamente o que acontece lá.
Agora, os Estados Unidos estão se recuperando, a Europa, apesar de estar sofrendo a crise mais gravemente que outros lugares, consegue crescer 1%, 2%. Países da América Latina crescendo 1%, 2% no período de preços de commodities tão baixos. Eu acho que essa crise tem muito mais a ver com nós, com o turbilhão político e também o modelo de crescimento calcado na demanda que tem o seu limite. Tá vendo? O Hernani, em termos de recuperação da economia, o que podem ser os motores dinâmicos aí de uma recuperação da economia? Onde que você vê caminho aí para se tentar colocar o motor para funcionar de novo? Nassif, deixa eu te dizer assim, eu estou muito preocupado com o que vai acontecer no próximo semestre, porque eu acho que, dependendo da atitude que o governo for tomar nos próximos 6 meses, a economia pode ir para um lado ou para o outro, tá certo? Eu acho que, a despeito que há um certo otimismo de que a crise está encontrando um chão, eu acho que tem algumas bombas assim que eventualmente podem explodir, dependendo para onde elas explodam, a gente pode cair mais um degrau. Eu estou preocupado com 2 coisas em particular. Os governos estaduais, a crise dos governos estaduais está gerando uma dívida dos governos estaduais, um certo... parou o pagamento e com isso você está gerando dívidas por dentro da estrutura da sociedade e isso precisa ser limitado, administrado para evitar consequências. A segunda coisa é os bancos, certo? Não há nenhum problema com os bancos nesse momento, mas há problemas dentro das empresas e se a crise continuar muito pesada, a possibilidade de a gente ter um problema no balanço dos bancos e levar à necessidade do Banco Central entrar é grande. Então, eu acho que existe uma agenda de curto prazo que é permitir que essa crise que é grave, que está aí 2 anos de menos 3,5, não tem precedente histórico sem problema externo. A gente, graças a Deus, não tem problema externo nenhum. É uma crise complicada, ela tem várias origens. Desde 2010, a gente está com um problema de demanda efetiva, indústria, etc. Isso não foi tratado convenientemente e eu acho que, nesse momento, é importante parar a crise, tentar estabilizar e abrir para frente. O que pode ajudar para frente? Eu acho que você vai ter que construir algumas coisas, tá certo? E aí eu acho que nós vamos entrar num processo contraditório. Vamos precisar de ação do Estado, mas a ação do Estado vai ser vista pelo público como uma coisa negativa, porque políticas ativas perderam espaço nesses últimos meses por causa da Lava Jato e assim por diante. Então, o setor petróleo precisa ser reativado, como é que a gente vai fazer isso? Petrobras precisa ser recomposta. O setor de construção civil, concessões, investidores, quem são esses investidores novos, quem são essas empresas. A gente tem uma agenda de reconstrução bastante grande, bastante complexa e bastante intensiva em governo. Então, me preocupa muito a situação que está se a gente não conseguir ter um mínimo de estabilidade que permita essa agenda deslizar devagarzinho e a gente conseguir retomar o ano que vem. Eu queria voltar ao Marcelo Neves. O professor, essa visão penal, que nós tivemos aí nos últimos anos o desmonte de cadeias produtivas relevantes aí, essa ideia de que as empresas que cometeram infrações têm que ser destruídas e tudo. Como é que o senhor analisa essa discussão em torno da lei de leniência e essa visão de não se poupar empresas, como se empresas fossem as autoras de malfeitos e não os executivos, né? Esse descaso, digamos, com a atividade produtiva, com o emprego, isso aí o que faz parte? De onde que vem isso aí? Isso aí faz parte de uma visão penal específica, de uma falta de legislação? De que maneira consertar isso aí? Esse tema é um tema complicado, mas eu diria o seguinte, recentemente surgiu no direito penal a concepção de que também a pessoa jurídica poderia ser praticar crime, a pessoa jurídica praticar o crime no sentido estrito, não a pessoa física, a pessoa humana.
E essa visão divide os países. Por exemplo, a Alemanha não aceita, a Alemanha aplica penas administrativas. E aos executivos vem a pena realmente no aspecto penal. O que é que ocorre? É que nessas situações onde há uma punição à empresa, por exemplo, no Brasil, no caso de crime ambiental, é compreensível que haja um prejuízo, porque a empresa, continuando aquela atividade, tem que haver uma punição, porque isso tem uma implicação negativa. Mas, evidentemente, se nós partirmos para destruir em face de corrupção a própria empresa, nós vamos prejudicar não só o mercado no sentido que os economistas estão preocupados, mas pensando em termos de direito, nós vamos prejudicar a classe trabalhadora, vai haver mais problema de desemprego. Então, pensando do ponto de vista jurídico, é problemático demais você não admitir forma de salvar empresas, mesmo que o Estado possa se apresentar como alguém que faz a intermediação para que assumam outros grupos essa empresa, mas necessariamente destruir a empresa porque os seus executivos, os seus proprietários, eles estão envolvidos em escândalo de corrupção, é o de uma irracionalidade total. E eu não sou economista, mas eu acho também que isso não é uma questão puramente jurídica, é uma irracionalidade econômica. E o direito não pode viver apenas de formalismo, de consistência. A consistência, a coerência interna é a justiça interna. O direito precisa também ter adequação social. É nesse elemento de consistência jurídica e adequação social que se afirma a justiça da ordem jurídica. Mas uma ordem jurídica que tem capacidade para observar as repercussões das decisões, essa ordem jurídica está fadada a praticar injustiça. Então, nesse sentido, eu entendo que a forma de desprezar qualquer possibilidade de salvar essa empresa, onde executivos e acionistas que têm papel de direção importante, que às vezes são empresas familiares, né? Quer dizer, nesse caso, nós temos que tentar buscar caminhos para que essas empresas possam sobreviver, porque elas são importantes para o desenvolvimento econômico do Brasil, para respectivos trabalhadores, que a maioria da empresa não tem nada a ver com isso, as grandes empresas de construtores. Isso é importante também para alavancar a economia brasileira. Então, seria totalmente irracional por uma juizite qualquer, uma supremite qualquer, supremite e juizite é essa coisa de os juízes se acharem que podem resolver as coisas do mundo todo, quer dizer, e essa supremite do Supremo achar que é o dono da verdade em todas as questões econômicas, políticas, isso tem prejudicado o país. Então, essa judicialização excessiva é negativa. Então, nós temos que ter uma certa sensibilidade dentro do campo jurídico, que os outros campos têm necessidade de reprodução própria. Então, a consistência jurídica não pode ser destrutiva da própria economia. Então, eu queria... Tem uma pergunta aqui do Henrique Mascarenhas, que é de Ananindeua, no Pará, que ele pega isso. Como avançar a política industrial brasileira em meio à fragilidade institucional do aparato estatal de planejamento e execução de políticas econômicas? Exemplo, o Banco Central com a dominância fiscal, as regras de operação dos players do mercado, a captura do público pelo privado, lei de licitações deficientes. De que maneira que você recupera essa capacidade proativa do Estado, Damião? Você que passou pelo BNDES. Eu vejo que é um desafio quase que de valores para isso. Por quê? E a gente vê muito isso quando vem do setor privado, como é o meu caso, passa alguns anos no setor público, né, e volta para o setor privado. No setor público, a ideia do controle, a ideia da criação de novas regras a cada vez que acontece alguma coisa indesejável e tal, ela tem todos os defensores. A ideia de fazer a coisa funcionar mais, com mais eficiência, com mais eficácia, com mais rapidez, com menor uso de recursos, ela é muito, vamos dizer, ela está muito minoritária no debate, né? E no debate democrático é a mesma coisa, ou seja, quando para usar um exemplo que não tem a ver diretamente com nada de execução pública, um procurador e um juiz mandam parar uma obra de uma siderúrgica privada, e mandam parar uma obra que não foi licitação, não é concessão, nada, é privada. 5.000 pessoas.
milhões de investimentos, porque ele entende que quer discutir mais um item aqui ou mais um item ali. A abordagem da sociedade, em geral, vamos dizer, da mídia, olha só que bom, mandou parar porque eu tinha isso. Não tem ninguém defendendo o outro lado, né? Então, eu vejo que talvez haja um debate que precede especificamente quais instrumentos, isso é bom. Nós temos que poder permitir que se executem coisas, que se realizem obras de infraestrutura, que se mobilize o setor de construção residencial, que se apoie a indústria da maneira que se quiser apoiar. Então, acho que hoje tem um debate quase que de visão de mundo e tal, que dificulta isso, né? Brasil... Essa história de pegar uma obra que tem alguma irregularidade, suspender a obra, trazendo um prejuízo muito maior do que a irregularidade. Às vezes o item, e eu usei um exemplo privado, porque não é só obra pública. É isso. Você tem grandes empreendimentos que nem são concessão, é uma siderúrgica, né? Rio de Janeiro, siderúrgica. Privada, sempre são privadas, 2 empresas privadas, uma estrangeira, uma nacional. E assim, a mesma coisa se aplica, né? Nós tivemos aqui em São Paulo, essa semana, aí também, digamos, indo para paródia mesmo, né? O Tribunal de Contas que rejeitou uma licitação porque a soma das partes acionárias lá dava 99,99%. Então, faltava aquele 0,1% e acabou sendo utilizado como argumento. Vai ser derrubado, obviamente, mas mostra até que ponto que o detalhe acaba se impondo sobre a visão geral. Mas nós vamos para o primeiro intervalo e Brasilianas volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje as alternativas aí para a retomada do crescimento. Aí. Eu queria ver com o Leonardo. Leonardo, tem um câmbio aí que tem permitido alguns setores aí se recuperarem, aí, a infraestrutura que pode... Por onde que você vê esse caminho da recuperação do desenvolvimento aí? O câmbio pode e já... de fato, está ajudando o setor exportador como um todo, né? O setor tradable, o setor que compete com os importados. De fato, nós tivemos anos e anos com um câmbio muito apreciado, que é fatal para a indústria. Agora, eu acho que para aumentar efetivamente o setor exportador e com isso gerar um crescimento, há de se pensar na política comercial. O Brasil continua um país muito fechado. O problema disso é que, sendo fechado, se impede o que a gente chama na economia, né, de spillovers, o que se inventa de tecnologia fora do Brasil, que aumente a produtividade aqui e que nós possamos competir. Nós temos pouquíssimas empresas que efetivamente são integradas em cadeias produtivas. E geralmente essas empresas são muito especiais, a Embraer é o grande exemplo, que podem importar e com isso exportar mais. Eu acho que com o câmbio no lugar que está, que é mais ou menos o lugar certo, há espaço para haver uma liberalização e com isso aumento de produtividade e com isso aumento de exportação. Você não acha que o câmbio digamos, concretizando o impeachment, o câmbio, e com o fator Henrique Meirelles lá, o câmbio volta? Bom, acho que fazer previsão... É complicado. É bem complicado, mas aparentemente o Banco Central está consistente, não deixando o câmbio cair abaixo de, não sei, 3,5, alguma coisa assim. Há quem fale que 3,7 é bom, enfim. Nós estamos com um câmbio mais alinhado. Finalmente. Né? Finalmente. E um câmbio desalinhado, ou seja, muito apreciado, é pior do que uma política comercial super liberal, porque tem... a imprevisibilidade do câmbio é muito apreciado, você não sabe o que vai acontecer. Se a política comercial for posta num lugar em prol da indústria, a indústria que possamos a ter no futuro, mais produtiva, eu acho que isso pode trazer investimentos para o futuro. O grande problema é que como é que você vai pensar em política comercial agora? Se a política, né, com P maiúsculo, está essa confusão toda, agendas de longo prazo não passa pela cabeça de ninguém agora. Eu queria ver com o Hernani no Rio. Hernani, você falou desse risco que tem na área bancária. Esse risco está ligado fundamentalmente à redução de faturamento de grandes cadeias produtivas aí, né? Como é que você vê, de que maneira que essas cadeias produtivas, petróleo e gás, as empreiteiras, podem ser reativadas? Qual o papel que o governo teria que exercer aí para tentar reativar de alguma maneira
essas cadeias produtivas aí? Acho que, no que diz respeito à cadeia produtiva do petróleo, a recuperação da Petrobras dá uma condição de conforto do ponto de vista de capital, talvez me pareça que seja essencial. Ou seja, a gente precisa ter uma Petrobras mais robusta financeiramente, onde os investidores estejam mais confortáveis, para permitir que ela possa voltar a criar valor em vez da destruição de valor que a gente observou ao longo dos últimos ano e meio, tá certo? Com demissões, redução de atividade, etc. e tal. A segunda coisa importante aí é, digamos assim, fazer algumas escolhas, né? A política de estaleiros foi uma política correta? É isso que a gente quer? É possível fazer o que está aí? O que você precisa redirecionar? Que setores o Brasil precisa desenvolver nessa área? Isso requer provavelmente muito investimento na área de tecnologia e aparelhamento das operadoras que estão aqui. Então, eu acho que precisa ter um novo olhar sobre isso, tendo em vista o preço mais baixo do petróleo e as oportunidades que o Brasil tem nessa área, né? Isso, de alguma maneira, tem talvez alguma coisa na indústria como um todo. Se a gente olhar, tem um dado muito curioso, que o câmbio é tratado como um vilão da indústria nos últimos 4 anos, mas quando a gente olha com mais vagar, tem uns trabalhos recentes mostrando isso, a demanda industrial brasileira, não só do setor de petróleo, ela, depois de 2010, ela praticamente plafonou. Não foi só a oferta, foi a demanda. E a gente não entendeu direito isso. Eu acho que uma outra coisa da reconstrução industrial brasileira está ligada à retomada do mercado interno. A crise está destruindo rapidamente, pavorosamente, não só o mercado de consumo de massas, mas também o balanço das empresas. Então, a retomada da indústria, de uma forma geral, precisa que os mecanismos de crédito voltem a operar do jeito que eles operavam no passado. A demanda das famílias, o endividamento, o emprego, a promessa de um futuro mais promissor, digamos assim, volte a estar no dia a dia dos investidores, dos consumidores. E eu acho que isso foi um processo que foi sendo destruído aos poucos, depois de 2010, e no ano passado isso aí veio de uma forma mais abrupta e rápida, quando houve um ajuste fiscal e um ajuste de preços muito rápido, um ajuste cambial. Quer dizer, você subiu taxa de juros, eu acho que houve um atabalhamento muito grande que jogou o mercado para baixo muito rapidamente. Então, a gente precisa ter um diagnóstico bom do que está acontecendo, não tem respostas fáceis, nem tem saídas fáceis, do meu ponto de vista. Eu queria voltar ao Marcelo. Marcelo, essa crise, essa discussão do impeachment, ela tem trazido para o público não jurídico aí uma sensação de que, primeiro, se os magistrados, o próprio Supremo, definem a sua preferência e depois vão buscar explicações jurídicas aí para consolidar a sua opinião prévia aí. Recentemente, nós tivemos uma entrevista aqui com o ministro Eugênio Aragão, que é procurador também, e ele situa essa visão meio parcial na Constituição de 88, que não teria sido feito o ajornamento adequado aí do Poder Judiciário e do próprio Ministério Público. Como é que você vê esse papel do Judiciário e do Ministério Público na quadra atual de desenvolvimento do país? Eu acho que essa questão é mais delicada porque ela está ligada, penso, nem tão diretamente a uma estrutura, institucionalmente, a relação entre Ministério Público e Judiciário na conformação constitucional. Eu tendo a observar isso como a dimensão mais na prática do direito do que na textualidade constitucional. Evidentemente, você pode encontrar falhas aqui, acolá, na estruturação constitucional, mas essas práticas são práticas que estão muito arraigadas numa certa tradição jurídica que dificulta muitas vezes um certo distanciamento. Evidentemente, isso é um tema muito discutido. Alguns mais decisionistas dizem que sempre, em qualquer tribunal, há uma decisão prévia e depois você só apresenta os argumentos.
e outros procuram afirmar que há fundamentos jurídicos na argumentação. O que interessa para o direito é que os argumentos sejam claros, que haja uma consistência na continuidade do que se disse aqui e se vai dizer no outro caso. Você não pode decidir um caso para um partido e para o outro partido, no sentido amplo de partido de parte, você não pode modificar sem que fundamente um overruling, uma superação da decisão. Então, evidentemente, as ideologias, as visões de mundo do juiz vão influenciar. E é natural que um democrata nos Estados Unidos escolha mais o democrata, que o republicano procure mais um republicano, que um governo do PSDB procure mais juristas que tenham uma visão constitucional, uma visão de mundo que vai levar a interpretações mais adequadas. Isso é inegável. O problema não é esse. O problema é quando você tem decisões que não são sustentáveis numa cadeia argumentativa. Quer dizer, o que passou na cabeça do juiz não é o problema que a gente pode controlar internamente, mas aquilo que está no texto elaborado. Quer dizer, e o que tem ocorrido é muito mais uma mudança de orientação casuística. Você não encontra balizamento, é uma grande dificuldade, alguns colegas têm estudado muito bem isso. É difícil você encontrar uma consistência não só na cadeia argumentativa interna do Supremo, mas também dentro de um próprio gabinete de um ministro. É muito comum você observar que um ministro que, num caso, toma uma decisão, como no caso da Satyagraha, se tomou uma decisão, se falando de Estado policial, em favor do empresário Daniel Dantas, com condenação do Protógeno. Agora, no caso do Sérgio Moro, já modifica totalmente. Então, você não tem elementos de levar a sério o modelo jurisprudencial. Esse é o grande problema. A jurisprudência pode até ser criticável, mas para ela ser criticável, ela precisa de uma certa consistência. E aí a gente pode saber se é positivo ou negativo aquele encaminhamento. Mas eu acho que o mais grave é essa desorientação, ou seja, essa falta de continuidade, de consistência. Isso o Supremo é campeão nessa matéria mais do que nós possamos imaginar comparativamente. A Dalva Neuza, aqui de São Paulo, faz uma pergunta, eu começo pelo Demian. É possível um pacto social para retomar o crescimento que não dependa da classe política? Eu acredito que não. Não tem jeito, né? Muitas vezes a gente está vivendo, acho que vários eventos dessa natureza, uma expectativa que eu considero, vamos dizer, ingênua, até arriscada para uma democracia, de achar, não, tem que fazer tal coisa, então se ninguém fizer na política, não importa, um juiz de primeira instância faz, um procurador faz, o Supremo faz, alguém faz, porque tem que fazer. Ora, essa visão do tem que fazer, primeiro, em geral, ela é superficial, é uma visão de opinião de mídia, né? Uma opinião com seu limite, não é uma coisa tão refletida. E o segundo é que, se for na linha do que porque tem que fazer, não importa quem, não importa como, a gente está no caminho que a Europa trilhou antes da Segunda Guerra. Você tem um caminho de autoritarismo, de sectarismo, de tal. Aí, no final, o pessoal vai decidir na força. Então, cada um se arma e tal. Então, eu acho que não. E por isso, eu vejo como muito negativa essa pauta de reduzir a política à discussão desse escândalo, mais aquele escândalo, mais aquele escândalo. Por quê? Porque tem que apurar tudo, tem que combater a corrupção, tem que denunciar os escândalos, mas tem um país para ser tocado. Claro. E o país para ser tocado não tem alternativa a ser tocado pelos políticos. Quer dizer, a democracia, dizia o Churchill, né, é o pior dos sistemas, fora todos os outros que foram tentados. Né? Então, eu só vejo com esse caminho, não tem como fugir da política. Né? E a democracia é a capacidade de você articular interesses. E conviver com diferenças. Eu acho essa pergunta, esse raciocínio muito perigoso, na verdade. Sim. E está dentro dessa visão penalista. Que pode surgir alguém que é o apolítico. O apolítico, líderes autoritários geralmente são apolíticos. O Berlusconi é um bom exemplo. Os partidos tradicionais da Itália hidrataram
com a Operação Mãos Limpas e apareceu um Berlusconi. Isso. Não, veja, os vários fascismos cresceram em nome de Aí depurar a entra sociedade. essa visão penalista aí. Nós trouxemos aqui é. alguns delegados da polícia, alguns procuradores, e a visão é o seguinte: não, se arrebentar todas as empresas, vai nascer uma economia mais saudável. É uma falta de conhecimento. Essa é a visão penalista da história que a gente vai voltar a discutir no próximo bloco aí. Agora vamos para o segundo intervalo. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje as alternativas aí para a retomada do crescimento. Nesse último bloco, vamos falar dos cenários possíveis para 2017. Eu volto ao professor Marcelo Neves. Professor, o Supremo, qual é a sua opinião sobre o Supremo agora? Ele vai julgar também o mérito, porque tem a parte dos procedimentos aí, que a própria Corte Interamericana está denunciando, e tem a parte do mérito das acusações. Pensando daqui para diante, aí, o Supremo ele pode cumprir um papel aí de equilibrar esse jogo político, trazer um pouquinho de segurança institucional, ou ele vai continuar rodando de lado aí? Eu vou ser sincero, eu não vejo muita perspectiva positiva na judicialização, né? Quer dizer, principalmente mediante o Supremo. Mas é claro que algumas questões podem ser levadas para o Supremo. Quanto ao mérito definitivo da decisão do Senado, é o que se discute, evidentemente poderá haver alguma situação absurda e realmente chegar ao Supremo. Mas eu acho muito difícil o Supremo reverter uma decisão final do Senado, pela postura dele até o momento. E é algo muito discutível em que medida a dimensão final de mérito pode ser revertida. Penso que em certas situações poderá ocorrer isso se houver realmente, no desenvolvimento da própria argumentação, elementos que mostrem algo que foge. Foge de limites do mínimo de razoabilidade jurídica. Então, poderia ser levado uma questão que tivesse dimensões de mérito. Mas não vejo que o Supremo pode oferecer muito nesse processo. Os colegas economistas, eles falaram muito aí, há pouco falaram alguma coisa sobre democracia. Eu acho exatamente, a gente tem que buscar soluções que vêm de baixo, entendeu? Eu acho que a gente está esperando muito o que vem de cima do Supremo. A gente tem que pensar que as coisas têm que ser no debate público e nas soluções que possam ser desenvolvidas democraticamente. O Supremo é um órgão estruturalmente aristocrático. O Judiciário, como diz Piketty, historicamente o Judiciário, quando entrou em questões políticas, em questões orçamentais, em questões fiscais, foi no sentido conservador do atraso. Então, nós não podemos insistir numa confiança que o Supremo, que o Judiciário vai resolver os problemas nacionais. O Judiciário para ficar num ponto de vista, numa retaguarda, para momentos especiais. Mas a culpa também é dos políticos, dos colegas envolvidos, militantes, que ainda acreditam muito na busca do Judiciário. Eu penso que temos que ter um certo cuidado com isso e acho que a solução tem que vir realmente da parte da política nesse momento. E é difícil também encontrar caminhos claros dentro do nosso Congresso, mas poderá haver reforma, transformações na composição, talvez, desse Congresso Nacional no futuro. É isso que a gente pode contar como esperança, pelo menos a curto prazo. É isso que eu poderia dizer e realmente há um certo desencanto de minha parte com esse tipo, quando eu vi a votação no dia 17 de abril, houve um grande desencanto, mas quando eu vejo algumas reuniões do Supremo, também há um desencanto sobre as perspectivas institucionais do nosso país. Mas penso que isso não quer dizer que é fatalismo. Nós poderemos encontrar caminho, mas esse caminho, eu diria sempre, eles virão de baixo se houver um caminho positivo, mas não esperar do Supremo caminhos de abertura nesse momento. Demian, fazendo aqui um rápido exercício de futurologia, o que seria a economia daqui para frente? Com o Temer ou com a volta de Dilma?
Eu acho muito difícil esse exercício, obviamente. O primeiro ponto a se lembrar. Mas talvez seja o que eu poderia assim, acrescentar, pensando do ponto de vista enquanto economista, é que talvez a principal diferença seria com maior estabilidade ou com continuidade de instabilidade. E o que as últimas semanas estão sugerindo é que, em ambos os casos, nós temos um potencial de instabilidade, vamos dizer, maior do que o que se imaginava. Né? No início do ano nem se imaginava a possibilidade de impeachment, depois se imaginou que poderia ser algo simples, alguns imaginavam, no mercado financeiro especialmente. Né? A impressão que está ficando agora é que não temos nenhum cenário simples. Né? Composição de governo difícil, a demanda por, de um lado, fazer as reformas, vamos dizer, impopulares, é que vai, a expectativa dos mercados, é que vai recuperar a confiança e tal. Por outro lado, um governo que começa fraco, ou começaria fraco, se começar, ao contrário, tem que procurar compor o maior conjunto possível de interesses para basicamente se sustentar no governo, né? Então, eu acho que assim, o principal termômetro, se quiser fazer num cenário tão difícil como hoje, seria dizer o seguinte: a cada movimento que sugira estabilidade, melhora o cenário econômico. A cada elemento que vai sugerindo que a estabilidade não vem ou demora, tal, mais dificuldade para a recuperação. Leonardo, você está vendo a estabilidade maior ou menor onde? A estabilidade? A estabilidade. No câmbio só, né? O câmbio está estável em 3,50. Fora isso, está tudo instável, né? É difícil fazer qualquer previsão. Eu acho que se a gente continua numa instabilidade que a gente tem tido nos últimos ano e meio, ou meio ano se agravou, a tendência é a gente não se recuperar. A gente pode até sair de uma recessão. Agora, sair de uma recessão depois de 2 anos, ou seja, depressão. Esse negócio do fundo do poço. Bom, a a gente pode ter uma calmaria depois do fundo do poço. Entra no fundo do poço e fica, não é? Assim, você conseguir crescer em 2017, 0,5%, depois de 2 anos desastrosos, é terrível. A base estava baixa de comparação do PIB, o excesso de oferta está dado, o desemprego está dado, e mesmo assim você não cresce, algo está estruturalmente errado. Eu acho que nós necessitamos de reformas cruciais. Eu acho que há uma espécie de consenso que precisamos. Né? Precisamos, número 1, política. É só ver o que aconteceu no dia 17. Com uma reforma política, dá para pensar em fazer outras reformas. Precisamos de uma reforma da Previdência. Quando eu me aposentar, eu não vou me aposentar. Isso é quase um fato do jeito que está. Precisamos de uma reforma tributária, não apenas para aumentar a tributação, mas para fazer com que a vida das empresas seja mais fácil. E precisamos de uma reforma institucional para dar mais segurança ao investidor. Agora, antes disso, com o Congresso que temos, dia 17 para mim foi muito educativo. Nós pensamos muito ali foi um baque, em reformas, isso, reforma daquilo, você vê, né? Ali a gente viu o resultado a seco, né? Se você vota num candidato do PT e o voto vai para o PP, não faz o menor sentido. Nós temos um congresso que não foi parido em lugar nenhum. E esse congresso, a gente depende desse congresso para tocar outras reformas. Sem uma reforma política a sério, agora quem vai fazer a reforma política? O Supremo? Pois é. Deixa eu perguntar para o Hernani, até alguns anos atrás, umas décadas atrás, a gente tinha um receituário econômico mais ligado ao PMDB, depois ao PSDB, depois o PT. Essas escolas econômicas, você acha que tendem a se manter e se aferrar a um ou outro partido aí? Ou, na complexidade da economia atual, o pragmatismo vai falar mais alto do que formulações ideológicas aí econômicas? Nassif, se a gente olhar Brasil depois do 89, 90, depois da crise da década perdida, a gente vê uma continuidade, Itamar, Fernando Henrique, Lula, até Dilma, que foi o projeto de integração do Brasil no sistema global. Isso aí foi uma coisa que veio, começou a dar resultados somente nos anos 2000, mas você vê que os governos todos sustentaram isso, independentemente da matiz ideológica que cada um tivesse, né? O que mudou? Eu acho assim,
Mudou um pouco as políticas sociais, mudou a ambiência para algumas áreas, mas, digamos assim, o projeto que a gente ia integrar, que os estrangeiros viriam para o Brasil, compraram metade da Bolsa de Valores, compraram 20% da dívida pública, o Banco Central criou reservas. Tem um cenário hoje que é bastante diferente dos anos 80 e que mais ou menos se sustentou independentemente da política. O que eu acho que vai acontecer agora, ou deveria estar acontecendo? Eu não acho que vai haver nenhuma ruptura com relação a isso. A grande vantagem é que, diferentemente dos anos 80, nós estamos robustos do lado externo. Então, é um processo interno que vai sofrer as digamos, vicissitudes e as tensões. O tempo da política é um tempo próprio e ele vai se formando de uma maneira, digamos, que talvez possa parecer caótica, etc. Então, o que me parece? Que qualquer que seja o governo que vai entrar, ele vai ser frágil politicamente. Dificilmente ele vai conseguir ter uma sustentação política congressual e popular, talvez, que lhe dê uma costa quente, digamos assim, para fazer algo muito ambicioso. Tem que pegar o que seja mais ou menos visível para todo mundo e que seja mais ou menos consenso e tocar. Ou seja, quer fazer reforma da Previdência? Dá para fazer? Ok, vai resolver lá na frente, talvez ajude os investidores, etc. e tal. O que dá para fazer no curto prazo? Dá para cortar programas sociais? Eu acho que vai ter reação, certo? Dá para tirar os subsídios que vão para os empresários? Acho que também vai ter reação. Então, eu acho que provavelmente nós vamos viver um processo ainda muito turbulento, mas que se tiver mais estabilidade do ponto de vista dos poderes, a gente vai aos poucos trilhando alguma coisa. Eventualmente pode ter um retrocesso, 2 passos para frente, 1 passo para trás, mas eu acho que não vejo mudança muito grande, nem possibilidade de fazer mudança grande. Mas eu acho que um certo pragmatismo que vai de acordo com as forças políticas operando, eu acho que isso é real. Um ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte: o Estado brasileiro, as instituições estão aí, ou seja, se o governo tiver uma capacidade política de externalizar um horizonte, um sentido, existem recursos, existem instituições que precisam ser mobilizadas, que podem ser mobilizadas e que poderão dar, ou deverão dar, certamente irão dar respostas para o que a sociedade brasileira pedir. Então, a gente está numa conjuntura muito ruim, eu não tenho a menor dúvida, mas eu não sou tão pessimista no sentido de que temos uma saída ou digamos assim, que não temos saída, né? Eu acho que temos e que essa saída será produzida um pouco pela essa atuação da política. Na hora que isso se consolidar um pouco mais, eu acho que o horizonte vai ficar claro. A ruptura externa, eu acho que é a pior das coisas que poderiam acontecer. Essa, do meu ponto de vista, está fora do horizonte por muito tempo ainda. Então, a gente pode ter um espaço para a política operar. O programa Brasilianas.org, sobre as alternativas para a retomada do crescimento, termina por aqui. Eu agradeço a participação do Demian Fioca, que é sócio-diretor da Mari Investimentos, do Leonardo Velha, que é professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, do Hernani Torres, professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e do Marcelo Neves, que é professor titular de Direito Público da Universidade de Brasília. E de você aí de casa que nos acompanhou em mais essa edição. Lembre-se, você pode continuar colaborando, enviando sugestões, textos e vídeos para o portal Brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. Voltamos na próxima segunda. Até lá!